Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui com você e hoje a gente vai continuar falando de herança, simplesmente dando uma sequência na aula anterior, certo? Então eu vou deixar, eu não gosto de fazer isso, eu gosto sempre de criar exemplos do zero, mas nessa aula em específico eu vou deixar isso aqui para eu te mostrar um comportamento. E talvez você já tenha até passado por isso entre a aula anterior e essa aula aqui, certo? Então, vou te mostrar um comportamento. Aqui a gente tem a classe veículo, beleza? Que é a classe pai de todas as classes, a superclasse ou classe mãe, como você quiser chamar, que é a classe que está em cima de todas as classes na hierarquia aqui, certo? Então, isso aqui, apesar de não ser especificamente uma classe abstrata, seria uma espécie de abstração de veículo, certo? E aí, quando a gente tem, por exemplo, um veículo mais específico, que precisa de um método específico, a gente cria outra classe. Por exemplo, a bicicleta precisa de um método específico pedalar, certo? E o carro não pedala, certo? Então, a gente criou uma classe específica que herda tudo que tem dentro de veículo e aí criou um método específico pedalar para a bicicleta. E para o carro a gente fez a mesma coisa, herdou tudo que está aqui dentro de veículo e aí a gente criou um método específico para o carro para acelerar. E aí para a moto a mesma coisa, a gente herdou tudo da classe veículo e criou um método específico para empinar a moto. Novamente, não faça isso, só como exemplo aqui, certo? Então essas são subclasses da classe, da superclasse veículo, beleza? Suponha que em algum momento aqui, por exemplo, eu queira que o carro tenha um atributo especificamente para o carro, falando que eu preciso falar a quantidade de rodas que esse carro tem. Um exemplo bobo aqui, mas que vai dar para você entender. Eu preciso, por exemplo, criar esse atributo aqui, certo? Então, private ou protected, certo? Protected rodas, certo? Eu tenho esse atributo aqui. Como é que a gente seta esse atributo aqui? Eu venho aqui, crio um construtor, certo? Public. Eu posso criar um setter também para isso aqui, mas para esse exemplo em específico, eu vou usar o construtor para eu te mostrar um comportamento. Então, public function, construct, beleza? E daí, eu colocaria aqui no meu construtor, desculpa. Aí aqui eu colocaria, por exemplo, int rodas, certo? E aí, this rodas igual a rodas, beleza? E aí eu precisaria também de um getter, por exemplo, public function, get rodas, return this rodas, beleza? Então a gente tem um setter que está no construtor em si, poderia ser um getter separado aqui também, tanto faz. E a gente tem o get rodas aqui, beleza? Esse get rodas vai retornar um inteiro, como a gente fez nas outras classes aqui, beleza? Então, o que aconteceu aqui nesse momento? Nesse momento, eu tenho um grande problema aqui, certo? Eu vou voltar, você vê que eu tenho aqui roda, certo? Eu poderia, entre aspas, vir aqui e adicionar, por exemplo, que o meu carro tem 4 rodas. Deixa eu mudar passageiros para 5 para diferenciar aqui, certo? Então, o meu carro tem 4 rodas, certo? Porém, quando eu executar isso aqui, olha o que aconteceu. Um fatal error aqui, certo? E aí, deixa eu te mostrar esse comportamento. Se eu passar aqui o mouse na minha instância aqui de carro, vou passar o mouse aqui, ele está me falando que o primeiro parâmetro é esperado ser um inteiro, mas ele encontrou uma string, certo? Aí a gente pensa, mas estranho, certo? Porque aqui no meu construtor aqui, ele é uma string, certo? Que eu estou utilizando, estou herdando de veículo, ele é uma string, certo? Só que o que a gente fez aqui neste momento foi sobrescrever esse construtor aqui inteiro na classe carro aqui, certo? Então, o que acontece? Você percebe aqui, que essa classe carro estende veículos, então ela herda tudo que tem em veículo, certo? Essa classe aqui. Então, ela herda também o construtor dessa classe aqui, beleza? Ela herda esse construtor aqui, certo? Porém, aqui, nesse momento aqui, como ela já tinha, entre aspas, esse construtor aqui, essa classe carro, porque ela herdou este veículo. Quando eu reescrevo um método idêntico, com o mesmo nome do método que tem na minha classe pai,
eu estou sobrescrevendo esse construtor aqui. Então, o que aconteceu foi que eu refiz um construtor que já estava pronto, certo? Para eu ter a mesma funcionalidade aqui desse construtor, tem duas maneiras. Ou eu reescrevo esse construtor do zero, aqui em carro, eu reescrevo igualzinho aqui e adiciono rodas, certo? Ou eu faço da seguinte maneira. Eu posso vir aqui, ó, acima, aqui na primeira linha aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o construtor da classe Pi. Então, só para que você entenda, quando eu instanciar essa classe, ela vai executar o construtor, certo? É a primeira coisa que é executada quando a gente instancia a classe aqui, certo? E aí, na primeira linha desse construtor, ela vai executar o construtor do parent, que é o pai dessa classe aqui, underline, underline, construct, certo? E aí, aqui, a gente já vai passar a ter outro erro aqui, que é bem lógico, certo? Esse construtor, ele recebe o parâmetro nome, o parâmetro modelo e o parâmetro passageiros, certo? E aqui, eu deveria passar o parâmetro nome, o parâmetro modelo e o parâmetro passageiros. Beleza? Porque para que esse construtor funcione, ele precisa receber esses dados para ele configurar aqui esses atributos aqui dessa classe. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? O seguinte, no meu carro, eu vou deixar esse rodas por último e eu vou adicionar esses parâmetros aqui no construtor do meu carro. Beleza? E aí, aqui eu vou falar novamente que isso é uma string, isso é uma string e isso é um inteiro, beleza? Para a questão da gente conseguir ver o código, eu vou colocar ele aqui assim, certo? Só para a gente ver o código mais bonitinho aqui, certo? Na tela, aliás, né? Não é mais bonito, que ficou mais feio. Mas só para a gente ver o código, eu quebrei a linha aqui. Mas só para que você entenda novamente, a gente recebeu esses parâmetros aqui no construtor do meu carro. Então, quando eu instancio o meu carro aqui, eu estou enviando esses parâmetros aqui, certo? Nome, modelo, passageiros. E agora também eu vou enviar rodas. E aí, o que vai acontecer? Na primeira linha aqui do meu construtor, eu vou chamar o construtor de veículos, vou executar ele com esses parâmetros que eu recebi aqui no meu carro, certo? E aí ele vai configurar os atributos que ele já estava configurando aqui, que é nome, modelo e passageiros, beleza? E aí, agora sim, a gente pode configurar as nossas rodas aqui, certo? Então vamos ver se agora tudo funcionou perfeitamente, certo? Vamos executar isso aqui para a gente ver. Então, ó, o carro Gol suporta 5 passageiros, o carro está acelerando, como a gente viu nas aulas anteriores. Para a gente poder ver isso aqui melhor, eu vou quebrar a linha aqui, certo? Vou quebrar aqui e nos outros abaixo aqui. Então, espera aí, rapidão. Aqui também. E também eu vou deixar um pronto aqui, caso a gente queira usar mais códigos. Então, aqui eu estou quebrando a linha, a gente tem o veículo carro Gol suporta 5 passageiros, certo? Só que o veículo carro Gol, o carro aqui, no caso, que a gente criou, ele foi modificado. Então, agora ele tem um novo atributo só dele aqui, se a gente quiser que seja só dele, private aqui, certo? E ele tem, no construtor dele, ele está configurando a superclasse aqui, a classe Pi, certo? E configurando também a variável rodas dele. E aqui a gente tem um getRodas, beleza? Então, aqui a gente pode também, no nosso carro, falar o seguinte, echo, vou colocar, aliás, ele tem determinada quantidade de rodas, então C1 get rodas, beleza? E eu vou colocar rodas aqui também. Então, vamos executar isso aqui. Agora, deixa eu quebrar, eu tinha quebrado a linha aqui, certo? Então, deixa eu... Não, tá certo aqui. Vamos quebrar a linha aqui também, beleza. Então, aqui, o veículo, o carro Gol suporta 5 passageiros, ele tem 4 rodas, certo? Que é este parâmetro aqui, getRodas. Então, nessa aula aqui, a gente começou a introduzir como a gente faz para sobrescrever métodos aqui. No caso aqui, mesmo que eu esteja sobrescrevendo aqui o método construtor da minha classe Pi, no construtor que eu criei,
eu chamo novamente o construtor da classe Pi para que ele faça o que estiver fazendo lá, certo? Suponha que você tem um construtor grande com bastante código, você não precisa reescrever esse código, é só você chamar o construtor da superclasse dentro do construtor da subclasse aqui. Então é isso, pessoal. Vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima aula. Grande abraço!